Fala galera, vamos fazer aqui então uma questão do ITA, tá? Uma questão meio antiga, da prova de 88, mas é uma questão muito boa, uma questão de funções, mistura alguns assuntos, então é uma questão bem legal. Então vamos lá. Sejam f e g funções reais de variável real definidas por f de x igual a ln de x ao quadrado menos x e g de x igual a 1 sobre raiz de 1 menos x. Então o domínio de f bola g é... Bom, gente, pausem o vídeo aí, tentem fazer, né? E depois vocês olham aqui a resolução. Aproveitem aí para deixar o seu like, se possível, o seu comentário nesse vídeo, tá certo? Então vamos lá, gente. O que é f bola g? A gente sabe que isso aqui é f de g de x, né? No caso, f bola g de x. Então, gente, ele quer o domínio dessa função. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro o domínio de f, tá? Então vamos aqui, ó. Domínio, isso aqui ficou meio ruim. Domínio de f, tá certo? Primeiro vamos fazer o domínio de f, porque eu acho que vai ajudar. Bom, gente, o domínio ele é a restrição dos x's que a gente pode escolher, né? Falando meio sem rigor. E a restrição que a gente tem aqui é o seguinte, isso aqui é um logaritmo, né? O logaritmo natural, e a gente sabe que o logaritmando tem que ser maior do que zero. Então, a coisa que está dentro tem que ser maior do que zero. Então, a gente tem que x ao quadrado menos x tem que ser maior do que zero. Bom, gente, onde que isso aqui é igual a zero, né? Se a gente fizer x2 menos x igual a zero, a gente sabe que isso é x vezes x menos 1, né? Colocando x em evidência, igual a zero. Então, com isso, ou x é igual a zero, ou x menos 1 é igual a zero. Ou seja, x igual a 1. Então, a gente sabe que essa função vale zero no 0 e no 1. E isso aqui é uma parábola com concavidade para cima, porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo. Então, a gente tem algo desse tipo aqui. Uma parábola. Aí o eixo x está por aqui, assim. E aí aqui está o nosso 0 e aqui está o 1, certo? E ela é positiva fora desse intervalo aqui, né? Ela é para cá e para cá. E aqui ela vai ser negativa. Ou seja, o nosso x tem que ser maior do que 1 ou o x tem que ser menor do que zero, tá? Se eu quiser escolher qualquer valor para a nossa função f, né? Esse valor tem que ser maior do que 1 ou menor do que zero. Então, gente, se eu escolher g como um valor da nossa função f, então eu preciso disso aqui. Eu preciso que, vamos mudar agora a cor, olha só, g de x seja maior do que 1 ou g de x tem que ser menor do que zero. E é isso que a gente tem que fazer, tá? Se a gente resolver isso aqui, a gente mata a questão. Então, vamos lá. Vamos fazer esse caso aqui primeiro, que é o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2, tá? Vamos começar pelo 2. Aqui a gente tem o seguinte. G de x menor do que zero, então 1 sobre raiz de 1 menos x tem que ser menor do que zero. Isso nunca vai acontecer, gente, porque é o seguinte, aqui a gente tem uma raiz quadrada, e uma raiz quadrada é sempre positiva. Então, esse resultado aqui do denominador é sempre positivo, tá certo? E como um número positivo, esse resultado vai ser sempre positivo. Então, isso aqui nunca vai ser negativo, tá? Então, aqui, ó, não ocorre. Calma aí que essa cor ficou muito parecida, né? Vamos dar uma avermelhada aqui, isso não ocorre, tá certo? Então já vamos agora voltar para o caso 1, que vai ser o único caso possível. Passou uma moto aqui do lado, então vocês desculpem o barulho. Então vamos lá. Item 1, que é o que importa. 1 sobre raiz de 1 menos x. Isso aqui vai ter que ser maior do que 1, certo? Aí, gente, muito cuidado antes de tudo. Isso é uma inequação, né? A gente tem que resolver, mas ela tem uma condição de existência. A gente tem uma raiz quadrada aqui, né? E o que está dentro da raiz não pode ser negativo. E a gente geralmente fala que também não pode ser zero, que tem que ser maior. Então, vamos estabelecer isso aqui, ó. Condição, vamos escrever aqui para ficar na cor
destacada. Condição de existência, tá? A gente tem o quê? 1 menos x tem que ser maior do que 0. Ou seja, o nosso x tem que ser menor do que 1, tá? Cuidado aqui, gente, pra vocês não confundirem que, olha só, aqui a expressão tem que ser maior do que 1, mas o x a gente acabou de concluir que tem que ser menor do que 1, tá? Então são coisas diferentes. Beleza, então agora vamos continuar. E aqui não pode ser 0, né? Então 1 menos x, tem a outra condição aqui, né? Que a gente não pode dividir por 0. Então 1 menos x tem que ser diferente de 0. Então, o x tem que ser diferente de 1, né? Então, dá tudo certo aqui, né? Porque se o x tem que ser menor que 1, ele nunca vai ser igual a 1. Então, foi meio trivial essa segunda condição, mas tá valendo. Então, agora vamos resolver isso aqui. Só que olha só o seguinte, gente. A gente tem que, nessa equação, esse termo, ele com certeza é positivo. Eu garanto isso, né? Então, eu posso multiplicar ele dos dois lados sem alterar a desigualdade, tá certo? Então, olha só, eu tenho que 1 sobre, aliás, né? 1 tem que ser maior que raiz de 1 menos x, tá certo? Não tem problema a gente fazer isso aqui. Porque, como eu disse, isso aqui é sempre positivo. Beleza. E agora, a gente pode elevar os dois lados ao quadrado, né? Elevando ao quadrado, vamos dar um destaque aqui, ó. Isso aqui ao quadrado, maior que isso aqui ao quadrado, né? Então, nós temos que 1 tem que ser maior que 1 menos x. Beleza. Então, a gente vai colocar aqui que 1 menos 1 tem que ser maior que menos x, ou seja, 0 tem que ser maior que menos x. Se eu multiplicar por menos 1, a gente inverte a desigualdade, então a gente vai ter aqui que x tem que ser maior do que 0, tá certo? Então, gente, vamos juntar tudo que a gente teve aqui. Olha só, essa condição aqui a gente satisfez inicialmente, chegamos nisso aqui. E agora a gente tem que, olha só, o nosso x tem que ser menor do que 1, diferente de 1, isso aqui é simultâneo, e o x tem que ser maior do que 0. Ou seja, para o nosso domínio aqui estar bem definido, a gente tem que ter isso aqui. E vamos escrever em azul aqui no final. X tem que ser maior do que 0 e x tem que ser menor do que 1. Essa resposta está exatamente aqui na letra B, beleza? Então, resposta aí da nossa questão, letra B.